Queridos, eu vou ministrar essa palavra que minha esposa mandou. Foi ela que disse. Eu falei, não, amor, pelo amor de Deus, já preguei tanto isso. Ela, não, você precisa ministrar em casa. Já ministrei também, amor. Ela falou, não, tem que ser. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi ela quem mandou que eu ministrasse hoje. Porém, queria lhe dizer algo. Pelo menos é assim que eu me comporto quando eu estou num culto, quando eu vou para um congresso. Eu fico à procura de uma palavra de Deus para a minha vida. Porque eu sei que uma palavra pode mudar o curso da minha história. Eu fico caçando, irmão, algo que invada meu coração, algo que me dê mesmo, sabe, um sacode. Eu não fico perdido, achando linda a mensagem, mas sinceramente eu acho que Deus não perde tempo. E acredito que você, que é muito inteligente, também não. Então, o motivo de você estar aqui é para adorar o Senhor, é lógico, mas eu creio que é necessário um comportamento diferenciado, onde você diga assim, Deus, eu quero minha porção. Eu quero minha porção, e você pode ser talvez a única pessoa que saia daqui recebendo alguma coisa. Porque foi o único que teve fome. Uma multidão espremia Jesus e só uma mulher recebeu cura. Porque Jesus disse, alguém me tocou de maneira diferente. Seja você alguém que ao entrar na casa do Senhor, diga, Deus, eu quero uma palavra que me dê destino. Eu quero uma palavra que marque minha história. Usa esse pregador para falar comigo nessa noite. Que esse pregador seja a tua boca na minha vida e que ele solte a frase que vai transicionar a minha vida. Então, não fica perdido, fica mesmo antenado, esperando aquilo que vem de Deus para você. Uma palavra para a sua história, que com certeza fará toda a diferença. Amém, queridos? Amém. Dá para entender isso? Sim ou não? Amém. É a tua fome que define, é a tua sede, é a tua postura que define. Sabe, é a maneira de como você se posiciona diante de um culto que define o que você vai receber. Porque tem muita gente, amado, que ouvia Jesus, alguns se apaixonavam, outros queriam tacar pedra nele. O problema não estava em Jesus. Algumas pessoas se entregavam e convertiam, outros tinham ódio e queriam matá-lo. Simples assim. Jesus curava uma pessoa, tinha gente que acreditava nele, e tinha gente que ficava com mais ódio ainda. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, algumas pessoas correram e foram para os principais sacerdotes e disseram, olha, Jesus agora está até ressuscitando gente, a gente tem que matar ele logo. Então, eu sei que existem pessoas que nem um milagre é capaz de mover o coração endurecido, porque ele decidiu permanecer endurecido. Mas essa pessoa não é você. Você não tem um coração endurecido, você tem um coração aberto para Deus. Você tem a mente aberta para Deus, em nome de Jesus. E você é alguém que está aberto para ser tocado pelo Senhor, amém? Então eu acredito que Deus tem algo para você. Eu não sei o que, mas eu espero que você pegue a sua parte. 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2, e depois verso 15 e diante. Põe na tela, bonitão. Diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Verso 15, e foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava. E o povo o atropelou na porta e morreu,
como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele, porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. E aquele homem, ou aquele senhor, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. E assim sucedeu, porque o povo morreu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Amém? Só até aí. Uau! Vamos para a história, para entender o que estamos lendo. Depois do reinado de Davi, depois que Davi morreu, assumiu o reinado o seu filho chamado Salomão. Salomão reinou também por longos anos, 40 anos, se não me engano, e quem assumiu o seu reinado foi Roboão, seu filho, e havia uma profecia por causa do pecado de Salomão, que no reinado de Roboão Israel se dividiria. Então Israel era uma nação só que no reinado do filho de Salomão, Israel se dividiu, porque o pai de Roboão, o rei Salomão, ele não tolerava um homem chamado Jeroboão. E Jeroboão era um cara que tinha muito respeito de grande parte das tribos de Israel. E Jeroboão se escondeu no Egito, porque Salomão queria matá-lo. Quando Salomão morreu, Jeroboão voltou e quis fazer aliança com Roboão, o filho de Salomão, mas não foi possível. E ali então houve uma cisão. Israel se dividiu, a nação de Israel se dividiu em 2 reinos. A parte de cima, chamada Reino do Norte, que foi governada por Jeroboão, e a capital se chamava Samaria. E o Reino do Sul, que a capital era Jerusalém e que se chamava Judeia. E que Roboão e demais reis continuaram reinando ali, tendo Jerusalém como sua capital. O que eu acabei de ler aconteceu na parte norte, no reinado da parte norte. E nessa parte norte gerou algumas heranças malignas. Nessa parte norte reinou também um homem chamado Acabe. Talvez vocês não lembrem dele, porque a esposa dele é mais famosa que ele. Jezabel, esposa de Acabe. E neste trecho que eu estou lendo, quem estava governando era o filho dele, Jorão, porque Acabe já havia morrido e Jezabel também. O que aconteceu? A capital do Reino do Norte chamava-se Samaria, e ela estava sendo cercada pelo exército da Síria, o exército governado nessa época por Ben-Hadad, um comandante vitorioso em muitas batalhas. E Ben-Hadad então resolveu invadir o Reino do Norte e cercou ali a capital, onde estava o rei e grande parte da população. Quando o exército da Síria chegou, todo mundo entrou para a cidade e trancaram as portas. A Bíblia não diz por quanto tempo o povo ficou aprisionado ali, mas dá a entender que foram muitos meses, talvez até anos, porque começaram a passar fome, começaram a ter miséria. Chegou um nível tão degradante da situação em Samaria, que 2 mães fizeram um acordo: matamos o nosso filho para comermos, senão vamos morrer. As pessoas adoeciam e eram enterradas dentro da própria cidade, que não podiam abrir as portas, porque senão o inimigo entrava. Então, tudo que estava dentro da cidade foi acabando. A doença tomando conta, as pessoas vivendo uma miséria. Ninguém podia sair da cidade, era um clima terrível. A cidade cercada, o exército inimigo do lado de fora, a cidade ali vivendo aquele momento mais difícil. Uma degradação total. Quando de repente o rei passa em um dos poucos cavalos que ainda tinha, e uma mulher grita: rei, socorro! E ele vai e responde: eu sou acaso Deus para socorrer alguém? E ela disse: olha, eu combinei com esta mulher que nós mataríamos nossos filhos para a gente comer a carne deles. Eu matei meu filho e nós comemos.
e agora ela escondeu o dela. Você pode imaginar o nível de desgraça que Israel estava vivendo? A situação deplorável. Todo mundo não sai porque o inimigo vai matar, e não deixa entrar porque o inimigo vai matar. O que tem aqui dentro já não é mais suficiente. Ou esperamos alguma coisa acontecer, ou vamos morrer aqui definhando. E era isso que os sírios estavam fazendo, acampados do lado de fora, celebrando, festejando, deixando Israel morrer à míngua. Meses, talvez anos. Jorão então resolveu culpar alguém. E geralmente, querido, é assim. Quando a gente está muito envolvido em problemas que a gente não consegue sair deles, a gente culpa alguém. E enquanto você está num processo de culpar alguém pela vida ruim que você tem, você está deixando bem claro que você está muito longe de sair desse processo. Porque ninguém é responsável pelos problemas que só você tem. Na verdade, você é o único responsável pelo que você está vivendo. Você senta na cadeira de vítima uma vez só. A segunda vez é burrice. As pessoas podem te atingir uma vez só, depois não. Só entra no teu coração quem você dá a chave e abre para entrar. E não dá para você viver a vida inteira culpando alguém pela vida que você tem. Ah, meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo. Inclusive eu vi uma história interessantíssima de 2 filhos do mesmo pai, em que um se tornou, se não me engano, médico, muito famoso e tudo, e outro mendigo, morador de rua, usuário de droga. E foram perguntar para o mendigo por que ele era assim. Ele disse: com o pai que eu tive, não tinha jeito de ter outra vida. E foram perguntar para o irmão dele, que era médico bem sucedido, perguntou: como você chegou até essa vida? Ele disse: com o pai que eu tive, eu não tinha condição de ter outra vida. Então a verdade é que muitas vezes usamos a desculpa das pessoas, das portas que não abriram, das oportunidades que não nos deram para viver uma vida miserável. E nós não reagimos, não tomamos a rédea de nossa própria vida e vivemos culpando alguém. Por quê? Porque é muito mais fácil culpar alguém, transferir para alguém a responsabilidade da nossa mudança. Porque, querido, existem problemas terríveis no planeta. Está tendo a guerra da Rússia com a Ucrânia. Israel está lutando contra 7 inimigos ao mesmo tempo. 7 inimigos ao mesmo tempo. E você sabe qual é o pior problema do mundo? O seu, porque é você que tem que resolver. Você não tem como parar os mísseis do Oriente Médio. Você não tem como parar os mísseis da Rússia e da Ucrânia. Mas você tem como parar as mazelas da sua vida. Você tem como mudar a sua própria história. Você tem como ser alguém nessa terra, diante da oportunidade que Deus está colocando nas suas mãos. Isso é responsabilidade sua. E esse é o maior problema do mundo, o seu. Porque só você pode resolver. Porque tem gente que pode te ajudar e não quer. E aí? Se vira, meu irmão. Vai fazer sem a ajuda de ninguém. Vai lá e faça. Se vier ajuda, mas se não vier, vai ter que ser feito, então faça. Não espere ninguém ter pena de você, não espere achar que alguém vai ter pena de você para fazer alguma coisa. E aí então Jorão chega e quer culpar quem? O profeta. Logo quem? Eliseu, o mais destemperado dos profetas. Foi aquele mesmo que os meninos chamaram ele de careca, ele mandou um urso ir lá comer os meninos. Foi aquele mesmo que o discípulo dele foi lá roubar o dinheiro e as roupas de Naamã. Ele falou: a lepra de Naamã pega em você e na sua descendência. O cara era destemperado, irmão. Eliseu, vou te falar, era um profeta destemperado. E ele chegou lá para enfrentar Eliseu. Eliseu tinha uma escola de profetas, ele era um treinador de homens para serem servos de Deus. E quando o rei decide ir lá culpar Eliseu pelo que estava acontecendo em Israel, o Espírito de Deus avisa ele: ó, o rei está vindo aí. E Eliseu se prepara para receber o rei e receber toda aquela comitiva, aquela galera toda e tudo. E o rei então chega querendo culpá-lo pela situação de Samaria. E o profeta é bem claro e diz: ó, Samaria está vivendo o que seus pecados trouxeram.
o que seus pecados causaram. Samaria e Israel está vivendo o que você, comandante, rei de Israel, está fazendo. Porém, querido, naquele exato momento em que o rei está lá, tentando transferir para o profeta a responsabilidade que é só dele, então o profeta toma uma postura, se posiciona diante de todo mundo que está ouvindo ele, e ele diz assim: amanhã, quase a esta hora, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo. Você não entendeu nada, né? O que é cevada e o que é um ciclo? Então vamos traduzir para o bom brasileirês. É como se ele tivesse dito assim, para aquele povo que estava morrendo de fome, enfim, degradado, doente, sem roupa, destruído há meses, anos. Ele chegou então, tomou a voz da autoridade e disse assim: amanhã, quase a esta hora, 1 quilo de picanha, R$1. Amanhã, quase a esta hora, 1 litro de gasolina, 50 centavos. Amanhã, mulheres, vocês terão roupas festivas, joias, brincos e muita coisa para usar. Vocês, homens, amanhã negociarão ouro, prata, bronze, escudos, espadas, terão comida, churrasco em abundância. Em 24 horas tudo vai mudar. Você está entendendo para quem que o profeta liberou essa palavra? Você está entendendo a condição, a cidade, o momento? Em 24 horas tudo vai mudar. Para um povo esfomeado, sem projeto, sem propósito, há anos, com falta d'água, comida. A Bíblia diz que eles negociavam cabeça de cavalo, cabeça de jumento. Quem vai para o Nordeste de carro igual eu vou, de vez em quando você passa nos açougues, tem uns cabeças de jumento pendurados lá. Tem ou não tem, irmão? Eu sou nordestino, irmão. Não adianta não, sou filho de paraibano. Nasci aqui, mas eu acho que eu fui fabricado lá. A gente, tudo a família, irmão, de vez em quando você vê umas cabeças de jumento pendurado. Era o que era negociado para comer, cabeça de animal. Miséria total. E o profeta diz assim: amanhã, quase a esta hora, tudo vai estar mudado. Diz as escrituras que o rei Jorão tinha um bajulador, traduzido para a linguagem brasiliense, um puxa-saco. É feio falar isso, mas é o que todo mundo conhece. E aí então, aquela situação, aquele climão todo, quando o profeta libera essa palavra, o bajulador diz assim: nem se Deus abrir janelas nos céus, isso que você está falando pode acontecer. Quando ele fala isso, o profeta então olha para ele e diz o seguinte: os seus olhos verão, mas você não vai comer do banquete. Uau! Uma promessa e um juízo. Uma bênção e uma maldição. No mesmo momento, dentro de uma mesma profecia, com propósitos diferentes. Beleza. O rei volta para o seu palácio, até aí nada. Só, querido, que enquanto o profeta está lá profetizando, escuta, presta atenção, Canaã. Enquanto o profeta está dizendo assim: amanhã, quase a esta hora, Deus manda um barulho no arraial sírio. Deus manda um barulho de pegada de cavalo, assim, barulho de camelos, um barulho ensurdecedor no arraial sírio. E alguém grita: o rei de Israel conseguiu contratar os exércitos dos egípcios contra nós. E saíram correndo, irmão, e largaram tudo como estava. Ô querido, se eu estou com a mochila e está correndo atrás de mim um pitbull, adeus mochila. Sim ou não?
eu tenho que tirar tudo que pesa a minha corrida, eu tenho que correr, irmão, e vai largando tudo. Diz as escrituras que os sírios largaram escudo, espada, largaram lança, largaram o carneirinho que estava no fogo, largaram os camelos amarrados, cavalo amarrado, e ó, pernas para que te quero, e um barulho de Deus, no exército inimigo. Eu quero te dizer que enquanto eu estou pregando aqui, eu quero declarar um barulho extraordinário no arraial inimigo, que as tuas bênçãos sejam soltas, e aqueles que buscam te travar, saiam correndo, em nome de Jesus. Aleluia. O profeta nem sabia. Você não ouve Deus mandando ele falar, você não ouve Deus dizendo para ele que era para ele fazer isso, mas ele tomou uma atitude profética e falou. E é o que eu quero nessa noite, querido, tomar uma atitude profética na tua direção. E você tem duas opções: crer ou rejeitar. E enquanto aquele homem estava liberando a palavra, Deus estava fazendo acontecer a palavra dele. Beleza? Parece que a história muda toda aí, porque ela começa a falar de uns 4 leprosos. Os leprosos estão do lado de fora de Samaria, porque é muito simples, querido. Naquela época, a lepra, ela era uma doença maldita, e como era contagiosa, então o leproso, quando ele era detectado com lepra, ele era expulso da cidade. Ele tinha que morar fora da cidade. A roupa dele, o pano dele, a vasilha dele, era proibido alguém tocar. E ele não podia tocar em roupa de ninguém, porque a roupa se tornaria imunda e tinha que ser queimada. E eles eram sustentados pelas doações. Eles tinham geralmente um sininho, e eles tocavam o sininho e gritavam, né, leproso, leproso. Aí abriam as portas da cidade, as pessoas botavam comida do lado de fora, o leproso pegava comida e ia embora. O Brasil tem um leprosário famoso em Betim, que as histórias são as mais terríveis do mundo. Se um dia você quiser descobrir miséria, desgraça, histórias tristes do Brasil, dê uma estudadinha sobre o leprosário de Betim. Famílias separadas, uma total destruição, uma obra satânica. Hoje, graças a Deus, a lepra tem cura. É chamada de hanseníase, ela tem cura, graças a Deus tem cura, mas nessa época não. E esses 4 leprosos estavam lá fora conversando, batendo um papo, e olha que interessante a conversa deles, presta atenção aqui. Eles disseram assim: rapaz, a vida está difícil. Aqui fora a gente morre, dentro da cidade tem morte. Se a gente for lá para o arraial do inimigo, a gente morre também. O que é que a gente faz? Aí teve um que falou: vamos no inimigo. Falei: tá maluco, rapaz? Falei: aqui fora não tem comida, lá dentro também não. No inimigo, pelo menos, eles podem ou mata a gente logo, mas também pode fazer a gente de prisioneiro, e prisioneiro come. Aí, boa ideia. E aí lá vão os leprosos para o arraial sírio. Chegam lá, pós-terror de Deus, não tinha um sírio. Carneirinho estava no fogo ainda assando, ó. Um monte de roupa jogada pelo chão, bracelete, colar e tudo e tal. Os leprosos um olharam para o outro e começaram a comer, irmão, e comeram igual crente. Mas comeram, velho. Comeram que era uma coisa e achavam uma coisa bonita, escondia, achavam outra coisa bonita e comeram igual crente mesmo. E aí, festa de crente é só comida, irmão. Misericórdia, né? Sangue de Jesus. Aí os leprosos pararam e foram passar a mão na fé. Barriga de crente é que determina o tamanho da fé dele, né? Sangue de Jesus tem poder. Tá lá os bichinhos sentados e aliviados. Aí teve um que disse assim: cara, nós vamos ser amaldiçoados. Aí ele vira essa boca para lá, vai. O que foi? Ele falou: nós estamos com boas novas, e os nossos irmãos dentro da cidade não estão sabendo das boas novas. E se nós não anunciarmos as boas novas, nós seremos amaldiçoados. Nós em Canaã estamos sendo alimentados.
Agora, se o que ouvimos aqui não passamos para fora, Deus vai cobrar da gente. Os leprosos então correm na cidade e vão lá e gritam: os sírios fugiram, os sírios fugiram, os sírios fugiram. E aí então o porteiro achou estranho, mandou fazer conhecer aos ouvidos do rei. Os conselheiros do rei disseram assim: cara, isso é uma manobra síria, a gente abre a porta, eles entram. Aí o rei falou: vou mandar uns espias, pegam os poucos cavalos que ainda sobraram, que a gente não comeu, e mandem lá. E foram os 3 espias lá, e foram até a beira do Jordão, e viram que não tinha nenhum sírio, que eles tinham fugido, e um monte de coisa largado pelo canto. E aí o que aconteceu? O rei botou o bajulador na porta e disse assim: segura a porta, espera a notícia, enquanto a notícia não chegar, não abre a porta. Aí voltam os espiões gritando: é verdade, os sírios fugiram. Mano do céu, o povo lá dentro tudo com fome, miseravelmente morrendo. Quando ouviram a história, eles empurraram a porta, pisotearam o bajulador, ele morreu esmagado pelos pés. E naquele dia se cumpriu a palavra do profeta: 1 quilo de picanha R$1, 1 litro de gasolina 50 centavos. Quem chegou primeiro nas tendas pegou os vestidos, as roupas e começou a negociar, e comeram, e foi aquela festa tremenda, onde toda uma cidade foi abençoada, e apenas um não desfrutou. Apenas um. Aquela palavra era para todo mundo, aquela palavra era para todos que lá estavam. Aquela palavra, querido, ela não tinha restrições. Ele estava dizendo: amanhã, quase a esta hora, ele estava declarando um futuro extraordinário para toda uma cidade, e toda uma cidade desfrutou, e apenas um não desfrutou da promessa. Apenas um destruiu a profecia, apenas um não colheu, apenas um homem. E eu quero nessa noite dizer para você o que na minha leitura esse cara fez para perder a bênção. Quem quer saber? Querido, não mate a profecia que está na sua direção, meu irmão. Não mate a colheita que vem na sua direção. Não mate o que é liberado desse altar na sua vida. Em nome de Jesus, não destrua. Irmão, tem muita palavra de Deus pairando sobre a cabeça de cada um aqui. Tem muito milagre de Deus sendo gerado. Palavras para família, palavras para negócios, para empreendimentos, para empresa, palavra de saúde, palavra para filhos, palavra para pais. Tem profecias extraordinárias e específicas sendo liberadas domingo após domingo, sábado após sábado, quarta após quartas-feiras. Tem sido liberado palavras nessa igreja. Essas palavras gritam sobre sua cabeça, e você tem que cuidar, velar para que essas palavras não morram em você. Primeira coisa que eu acho que esse homem fez para matar a colheita dele, foi a boca dele. Bocudos não têm colheita. Bocudos não têm profecias. Querido, todo mundo ouviu a profecia, mas só ele disse assim: impossível. E ele chegou e disse: nem se Deus abrir janela do céu. Meu irmão, tudo que eu preciso é que Deus abra janela sobre minha cabeça, sobre a minha casa, sobre minhas empresas, sobre minha igreja, meus discípulos, meus amigos, minha família. Tudo que eu quero é que Deus abra janelas. E esse abestado bocudo, que não guarda a língua dentro da boca, disse: nem se Deus. Querido, eu acredito até que outras pessoas pensavam como ele, mas meio difícil, porque esse profeta está profetizando, né? Estou passando fome, estou sem roupa, tomo banho, não bebo água, amanhã vai ter festa. Eu não sei o que é comida há muito tempo. Esse cara está dizendo que amanhã vai ter banquete, que eu vou ter roupa festival, que eu vou ter ouro no meu pescoço e tudo e tal. Esse cara está de brincadeira comigo, não é possível. Eu acredito que muitas pessoas até pensaram, mas ele foi o único que abriu a boca para falar. Muitos de vocês, querido, destruíram a bênção de vocês no nascedouro por causa da boca.
linguarudos, faladores, destrói a própria esposa, destrói o próprio marido, destrói o próprio filho, destrói o próprio futuro, destrói as próprias finanças, fala mal do emprego, fala mal da empresa, fala mal do chefe. Querido, não tem como prosperar com murmuração, não tem como prosperar com reclamação, não tem como ter vida de qualidade falando mal. Deixa eu te ensinar, na verdade, só lembrar uma coisa. É um mecanismo simples. Por favor, preste atenção nisso. É simples. Quero te ajudar a pensar certo. Quer saber? Sim ou não? Tá. Então me acompanha, por favor. Diga comigo assim: meu cérebro não entende o que é não. Diga: meu cérebro é muito lindo. Fala. Diga: meu cérebro é positivo. Ele não entende o que é não. Para eu falar para ele não, ele tem que ir atrás de um sim. Deixa eu te dar um exemplo. Não pense numa geladeira branca. Não pense num caminhão. Não pense numa bicicleta. Todas as vezes que você diz um não, ele vai atrás do oposto para entender o que é isso. Quando você diz assim: eu não vou ficar mais doente, ele vai atrás de saber o que é doença, para depois trazer o entendimento do que é saúde. Quando você diz assim: eu não vou mais pecar, ele vai dizer assim: o que é pecado? Alô? Quando você diz assim: eu não vou mais fazer isso, ele vai dizer assim: o que é isso? Quando você diz não pense na geladeira, ele está pensando nela. Quando você diz assim: eu não vou mais fumar, ele vai atrás de saber o que é fumar, para entender o que você está dizendo que não quer fumar. Apóstolo, então como é que eu faço? Meu cérebro tem que ser positivo. Eu sou saudável. Ele vai atrás de saber o que é saúde e não atrás do que é doença. Eu sou rico. Eu sou próspero. Você está entendendo? Quando você diz assim: eu nunca mais vou passar uma dificuldade como essa, o cérebro: deixa eu ir atrás de saber o que é dificuldade para entender o que ele está falando. Quando você coloca um não, o cérebro vai atrás do sim. Alô? Alô? Aprenda a usar tua linguagem e facilitar tua mente. Ao invés de você dizer não, diga o positivo da coisa. Isso não é pregação de coach não, irmão. É o funcionamento natural das coisas. Quando a Bíblia diz: diga o fraco eu sou, a Bíblia está te ensinando. Assim, eu nunca mais serei fraco. Não. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu acredito no que Deus tem para mim. Eu acredito no milagre sobrenatural de Deus para a minha vida. Eu acredito na conversão dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus filhos, dos meus pais. Eu acredito no milagre. E você precisa dar uma linha positiva para teu cérebro não ir no lixo, buscar o lixo para saber o que não é lixo. Ou, eu nunca mais faço isso. Deixa eu ver o que é isso que ele disse que nunca mais vai fazer. Você tem que dizer: de agora em diante eu faço isso. De agora em diante eu sou isso. De agora em diante farei dessa forma. Teu cérebro não vai atrás do lixo. É simples, irmão. Aquele homem, ele começou a pensar na impossibilidade, mas ele foi incapaz de calar a boca dele. E tem um monte de crente chato, que tem lá, perto de Israel, tem os xiitas.
E dentro das igrejas tem uns chatos, tem um monte de crente chato, que os caras dizem, eu não posso mentir. Não, não pode mentir mesmo não, mas você não é obrigado a ter que abrir tua boca o tempo todo e dizer, eu só falo a verdade. Guarda essa verdade para você, rapaz. Tem gente que acha que humilhar o outro é falar a verdade. Guarda a tua língua, se não for edificar não precisa ser dito. Se não vai construir, não precisa ser dito. Se não vai ajudar, guarde só para você. Quantos marmanjos estão aqui até hoje, tentando achar um lugar na sua vida, porque um dia no passado o pai, a mãe, liberou uma palavra sobre a vida dele, e ele até hoje não consegue se desfazer da palavra que recebeu do pai e da mãe dele. Quantos até hoje não conseguiram se desvencilhar da vida que tem, porque carregam a palavra maldita de seu pai? Carregam a palavra maldita de sua mãe. Aquele homem, querido, destruiu a profecia dele, porque disse, isso é impossível. Eu estou aqui para falar de coisas impossíveis mesmo, porque quando Israel estava escravo no Egito, Deus falava de liberdade. Deus não conversa com escravos sobre escravidão, Deus conversa com escravos sobre liberdade. Deus não conversa com doente sobre doença, Deus conversa com doente e diz assim, quer ser curado? Então Deus não conversa com perdido sobre perdição, conversa com perdido sobre ser achado. Deus conversa contigo hoje sobre seu futuro, sobre onde Ele quer te levar, sobre o que Ele quer realizar na sua vida, e a sua boca precisa ajudar. Aquele homem matou a palavra, porque, querido, ele era uma boca solta, um linguarudo, não sabia conversar. E eu vou te lembrar, um dos provérbios que talvez eu mais cite aqui na igreja, Provérbios 18, 21, que diz o seguinte, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que eu posso matar um sonho dentro de você, ou eu posso construir um sonho dentro de você. Isso significa que eu posso abençoar você ou amaldiçoar você, porque a minha língua carrega esse poder. E o texto de Provérbios 18 ainda diz, o que bem a utiliza come do seu, digo, o que sai da minha boca é semente. O que sai da minha boca é semente. E volta para mim como? Como? Fruto. Se eu falo de doença, vou comer doença. Se eu falo de problema, vou viver no meio dele. A minha linguagem constrói o ambiente que eu moro. A minha linguagem constrói o ambiente que eu construo. A minha linguagem constrói a atmosfera que eu quero viver nela. Aquilo que sai da sua boca, querido, sai adubado, como semente. Você precisa construir o ambiente que você mora, o ambiente que você trabalha, os amigos com que você se relaciona, em nome de Jesus. Você precisa entender que a tua linguagem, ela é uma construção de uma colheita tremenda que você vai colher. Então é muito bom que você comece a plantar coisas extraordinárias para o seu futuro. Coisas do tipo, você não tem que olhar para a enfermidade e falar dela. Eu sou saudável, eu teria um futuro extraordinário, em nome de Jesus, terei uma boa velhice. A Bíblia diz que na velhice darei frutos, aleluia, serei muito bem sucedido, minha empresa vai dar certo, eu tenho certeza, meus empreendimentos vão fluir, vou fazer negócios excelentes, tenho certeza que minha carreira vai explodir, eu sei que Deus vai me mostrar portas novas por onde passar, tenho certeza que tem uma colheita extraordinária me esperando, eu vou casar com a pessoa certa e vou construir um casamento extraordinário, terei filhos extraordinários, netos excelentes. Essa é a linguagem que sai como semente e volta como fruto. Diga, a minha linguagem faz chegar a profecia ou mata a minha profecia. Jesus elogiou um homem no Novo Testamento. Ele elogiou esse homem, elogiou João Batista e elogiou uma mulher. Mas este homem foi de uma maneira simplesmente extraordinária.
Esse homem, ele disse assim: Senhor, eu estou com um servo gravemente enfermo na minha casa. E Jesus disse: eu vou lá curá-lo. Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas o Senhor disser uma palavra para mim é suficiente. Diga para mim que meu servo está curado, que eu creio. Sabe por quê, Jesus? Porque eu sou comandante, eu recebo ordens e eu dou ordens. Eu digo a esse soldado vai e ele vai. Eu digo a esse soldado vem e ele vem. E se o Senhor disser que o meu criado está curado, eu vou e ele estará. Jesus parou e disse: Israel, é isso aqui que eu estou falando. Em toda a terra de Israel eu não vi uma ação de fé igual essa. Vai, meu filho, teu servo está curado. É porque a gente é descuidado, querido. A gente solta as palavras. A gente vive muito desantenado do mundo espiritual. E tudo que o inimigo quer é que você encha o teu campo de ervas daninhas. Tudo que o inimigo quer. E deixa eu te dar um segredinho. Nunca deixe sair da tua boca nada que faça o diabo acreditar que ele está ganhando de você. Nunca. Escuta aqui, Santo, eu vou repetir. Nunca deixe sair da tua boca nada que faça o diabo acreditar que ele está ganhando de você. Nunca. 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 Está doendo, está apertado, está difícil. Ei, Deus, eu sei que o Senhor tem coisas grandes para mim e o inimigo vai pegar o beco. Senhor, eu sei que está arrochado, eu sei que está difícil, eu sei que a correria está grande, mas o Senhor tem algo sobrenatural para a minha vida e eu vou rir da queda dos meus inimigos. É assim que a gente trabalha, querido. Terreno árido é um terreno perfeito para ver milagres. Terrenos difíceis são terrenos de milagres. E a gente precisa entender isso. Diga: minha língua tem o poder de concretizar a palavra ou matar a palavra. E hoje eu quero profetizar na sua vida. Esse é o meu chamado: liberar sobre sua vida, abençoar a sua vida. Segunda coisa que eu acho que esse cara não tinha era uma mente capaz de entender e receber milagres. Porque, querido, deixa eu te dizer, a ciência não é contra a fé, e nem a fé é contra a ciência. Inclusive Paulo fala para a gente ter uma fé racional. A ciência não é do inimigo, querido, muito pelo contrário. A cada nova descoberta da ciência, mais e mais de Deus se conhece. A questão é que chega um nível, chega um momento em que a ciência, ela precisa de duas coisas: observação e comprovação. Então tem coisas que ela não consegue observar e não tem como provar. Só que Jesus disse: eu vi no início, quando o diabo foi expulso para a terra. Jesus já era antes de toda a criação. Ele diz: eu vi, eu observei, eu estava lá. Então tem certas coisas que a gente precisa entender, que o nosso conhecimento chega até um nível e que ele estagna, mas a nossa fé vai além disso. Você consegue entender isso? Tem certas situações, querido, que tem um diagnóstico: doença, câncer, tumor. É verdade, está lá. A ciência comprovou, é verdade, não é mentira. Só que vem uma palavra e diz: eu te curo, e o câncer desaparece. A ciência não observou e não sabe dizer, e ela não vai explicar, porque não tem como explicar. E ainda que a gente queira pela fé também explicar, a gente não consegue. Mas sabe o que aconteceu, e sabe que a fé tem o poder de fazer ir além do conhecimento humano. E é por isso que nós temos que treinar nossa mente para entender que Deus vai além da nossa caixinha. Oh, Jesus, ajuda aí, crente. Pensa, raciocina. A fé é o mais alto grau de conhecimento que existe. Aonde a ciência para, a fé ultrapassa. E a gente tem que ter uma mente para isso. A gente precisa entender que não tem como. Querido, sabe quem trouxe a notícia? Foram leprosos.
não importa quem vai trazer a notícia, ela chegará e você será abençoado. Não importa de como, nem quando, nem porquê, você receberá a profecia que um dia Deus fez, disse e declarou. Uma vez Deus falou para Moisés: quer dizer que o povo está reclamando que não come carne? É, Deus. Ele disse assim: chama todo mundo para um churrasco amanhã. Eu falei: Deus, o senhor está de brincadeira, são 3 milhões de pessoas. Tem uns 2 irmãos na igreja que se eu for fazer churrasco, eu tenho que levar um boi. Tem uns irmãos fortes, não tem, irmão? Fala sério. Tem uns irmãos que são os devoradores de carne. Tu fica pensando assim, quando você faz um churrasco entre os irmãos e que está vendo o boi indo embora, e quando Deus diz para Moisés assim: amanhã pode chamar todo mundo que vai ter um churrascão aqui para 3 milhões de pessoas. Diz: Deus, como é que é isso? Aí a mente da gente começa a elaborar. O que vai acontecer para todo mundo ter carne amanhã? E a nossa mente não encontra. Por quê, querido? É sobrenatural. E Moisés disse: Deus, como é que o senhor vai fazer? Só diga. Não, Senhor, me dá uma palhinha. Diga, só diga. Amanhã pode chamar todo mundo para um churrasco, que amanhã todo mundo vai comer carne, e vai comer até sair pelas narinas, que esse povo reclama demais. E Moisés, sem saber de nada, disse assim: amanhã pode vir que vai ter carne para todo mundo. E eu fico imaginando o desespero de Moisés, olhando para um lado, deserto e gente, deserto e gente, deserto e gente. Deus, como é que vai ser isso? Lá vem o Senhor, trazendo uma nuvem de codornas. A pessoa pegava a codorna com a mão, depenando a codorna. Ontem eu passei indo para Arinos, fui pregar em Arinos, estava lá, 10 codornas por R$39. Falei: está barato. No deserto foi de graça. Querido, não tem como. Nem que Moisés imaginasse codorna no deserto. De onde Deus fez esse vento aparecer? De onde Deus juntou essas codornas todas para alimentar? Isso não é problema meu, amado. O que Deus falou é minha obrigação acreditar. Os caminhos são diversos. Eu não crio caminhos, os caminhos são do Senhor. Você está presenciando em pleno século 21 um milagre nunca visto na face da terra. O deserto do Saara está inundado e tem gelo. Nunca. E deixa eu te dizer, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Esses eventos ela já vem dizendo há mais de 2.000 anos atrás. Há quase 3.000 anos atrás, um profeta disse que teve uma visão e que do lado do Mar Morto iria começar a aparecer água e que o Mar Morto ia ressuscitar e ia ter peixe de novo. Há quase 3.000 anos atrás. Queridos, eu já fui no Mar Morto uma infinidade de vezes. E é uma coisa extraordinária, você entrar naquela água salgada, você botar uma pedra desse tamanho no peito e você não afundar de tanto sal que tem lá. E não tem vida, não tem peixe lá, porque o índice de sal é muito grande. Não tem. Foi profetizado há mais de 3.000 anos atrás que o Mar Morto ia ressuscitar. E qual agora a notícia? Você pode entrar no YouTube, escreve lá, Bolânios, que é o nome que estão dando. Está aparecendo em volta do Mar Morto umas crateras desse tamanho. Inclusive está sendo proibido andar em volta do Mar Morto, porque essas crateras abrem e a pessoa cai lá dentro. E lá dentro já tem água doce e peixe. E os cientistas estão dizendo que é a água da chuva que vem de Jerusalém por baixo da terra. Eles estão tentando dar um jeito de explicar o inexplicável. Vários bolânios, e querido, muitos, e que vão ressuscitar o Mar Morto. O Mar Morto, ele recua quase 1 metro por ano. Eu vou a Israel desde 2005, eu tenho imagens de um Mar Morto deste tamanho e uma imagem do Mar Morto deste tamanho. E agora em volta dele está aparecendo água doce já com peixe. A obrigação do profeta é falar, a obrigação do profeta não é mostrar os caminhos são do Senhor. Deus diz ao seu povo: eu que sei, os meus caminhos são distantes dos teus, os meus pensamentos maiores dos que os teus. Então, querido, aquele homem não tinha mente para entender isso.
Eu preciso te dizer, querido, que o que você precisa é abrir o seu entendimento para coisas extraordinárias acontecerem, e elas acontecem. São coisas que às vezes alguns chamam de coincidência, outros chamam do nome que quiser, mas a providência de Deus virá e vai te alcançar. Eu quero te dizer, amanhã já haverá gente aqui ouvindo notícias de bênçãos. Eu declaro sobre tua casa amanhã, já tendo notícias amanhã, até quase 8h40 da noite, já haverá notícias benditas no teu arraial, notícias de paz, notícias de cura, notícias de milagres, negócios bem resolvidos, notícias de saúde, de bênção, notícias de portas abertas, notícias de comunhão, de milagres. Amanhã, quase a esta hora, já haverá notícias sobrenaturais chegando ao teu arraial. Quero declarar essa semana uma semana de novidades de Deus para você, querido. Em nome de Jesus, novidades de respostas que vão lhe assustar. E você vai ficar como que assustado da grande benevolência de Deus na tua direção. Põe a mão na cabeça e diga: eu tenho mente para aceitar isso. Eu tenho. E eu tenho boca para dizer amém. É para mim. Abre janelas nos céus, Senhor. Faz chegar esse negócio para mim, meu Deus. Faz o que esse homem está falando ser verdade na minha vida, Pai. Terceira e última, quem pode dizer amém? Eu acho essa mais interessante. Eu acho que esse homem abriu a boca para falar essa besteira, porque a condição que ele estava vivendo era bem difícil, irmão. Era bem difícil. Era uma condição muito complicada. O cara estava com fome há meses, talvez há anos, vivendo o limite da vida humana, ouvindo as piores notícias, vendo seus amigos sendo enterrados, mortos, seu parente e tudo. E de repente chega um profeta e diz assim: amanhã vai ter festa. Esse cara olhava para a vida dele hoje e dizia assim: não tem como isso acontecer. Eu conheci, foi esse ano, amor, que nós fomos lá em Manhuaçu? Esse ano eu conheci um dos homens que com certeza se tornará, se já não é, um dos homens mais ricos do Brasil. Eu tenho os vídeos dele e tudo e tal, e eu achei interessante. Quem se lembra do pastor Vanderlei aqui? Ok. Pastor Vanderlei, num culto, chegou lá e falou para ele: fica em pé aí, eu estou vendo minério, ouro, minério chegando na tua mão. E aí eu falava para ele assim: estende a mão assim, e o cara estendia. Esse cara, ele tem acho que 42 anos. Eu tenho um monte de vídeo dele aqui no meu WhatsApp. Esse cara é dentista, ele e a esposa, faliu umas 5 vezes. E nessas falências dele, ele foi trabalhar numa mineradora. Dentista, professor de faculdade, foi trabalhar numa mineradora, ralando igual um condenado na mineradora. Da mineradora ele caiu e se atreveu a trabalhar no garimpo. Se lenhou no garimpo. E quebrado. Quando eu ainda tinha minha empresa de turismo, ele viajou pela minha empresa e foi para Israel. Ele vendeu um Gol Bola, que era o Gol que ele tinha, para comprar a passagem para Israel. E lá, faltando os 3 dias para acabar a caravana, ele pegou todo o dinheiro que tinha e ofertou na casa de Obed-Edom. E passou uns 3 dias sem comer. O pastor dele que notou, o pastor André Ricardo, pastor da Aliança, que sempre está aqui. O pastor André Ricardo viu que ele estava sem comer e falou: vai, não, bora comer e tudo. O cara estava falido. Ele falou para mim: apóstolo, eu passei mais de um mês só comendo cachorro quente, salsicha e pão. Salsicha e pão. E não falava para ninguém, era eu, minha esposa, meus 2 filhos, salsicha e pão. Um amigo meu disse: cara, vamos jantar lá em casa hoje? Ele disse: ô mulher, prepara. Que o amigão lá e tudo, quando chegou lá era cachorro quente na casa do amigo. Ele disse: apóstolo, você não tem ideia. E me contando a história. O que é que aconteceu? Deus falou para ele:
que ia entregar para ele muito minério, muito minério. Ele encontrou uma área em Minas Gerais, perto das maiores mineradoras do Brasil. Uma área que é infinitamente maior que a maior mineradora. E ele foi e entrou com um pedido no governo federal de exploração da área. E miraculosamente liberaram para ele. Hoje ele é dono da maior jazida de grafeno do planeta. E veio de graça para a mão dele, sem pagar um centavo. Ele é dono da maior jazida de grafeno. Ele me deu um tubinho de grafeno. Eu tenho grafeno lá em casa. Me deu um tubinho de grafeno. Ele é dono da maior mineradora que tem. Tem lá ouro, diamante, e tem, estou tentando lembrar o outro, nióbio. Você tem uma ideia, o Canadá se mantém com nióbio. E ele tem infinitamente mais do que o Canadá e a Europa são capazes de produzir de nióbio. Eu tenho os vídeos dele recebendo. Esse cara ia me buscar no hotel, a humildade dele. Ele ia me buscar no hotel e me levava e perguntava: poxa, o senhor quer comer aonde? E me mostrou as contas dele, disse assim: apóstolo, aqui ó. Mostrou uma das empresas, valor da empresa, 1 bilhão e não sei das quantas. Eu vi. Ele falou: teve um sheik que me ofereceu 1 bilhão e 800 milhões de euros em metade da minha empresa. Eu estava vendendo, quando Deus falou assim: por que você está vendendo o que eu te dei? Eu recuei e não vendi, meu apóstolo. Todo dia ele me manda mensagem, todo dia. Ora eu vou mostrar, porque tem gente que às vezes a gente fala isso, a cabeça, né? Vou botar aqui para vocês verem. Ele recebendo a medalha de comendador, de representante, o maior representante, Brasil, Dubai, como um dos maiores mineradores que tem essa nação. Crente, 40 e poucos anos, de miserável a bilionário, assim. Eu disse para vocês, eu morava na Asa Norte, onde minha mãe mora até hoje, deve estar assistindo, mãe, beijo. Eu subia da 405 Norte para 709 Norte, a pé todos os dias, escola bíblica dominical, e voltava. Evangelismo à tarde, e voltava. Saía da L2 e ia para a W3. Todo domingo subia 3 vezes e descia 3 vezes, porque eu não tinha dinheiro. Grande circular, na época, sei lá, R$1, R$1,20. Eu não tinha R$1,20. E todas as vezes que alguém ia orar por mim, disse: Paulinho, eu te vi entrando num avião indo para as nações. Era só o que me profetizava. Eu falei: vê pelo menos eu entrando num grande circular para ir para a igreja. Porque vocês estão falando de nação, eu não dou conta de nem para a minha igreja. E os caras falavam, e viam as irmãs de coque: meu filho, o Senhor vai te levar assim, ó. E eles faziam bem assim: ó o raio. E eu ficava assim: meu Deus do céu, que nação é essa, se para ir para a igreja eu tenho que ir a pé? A minha condição no momento desprezava o futuro que Deus me falava. Eu achava impossível eu ir para uma nação quando eu não tinha R$1,20, Serginho. Como é que alguém fala de um homem que vai pregar em nações quando ele não entra num grande circular porque não tem dinheiro para pagar? Eu já te falei que Deus conversa com você sobre futuro. Deus não conversa sobre miséria, sobre limitação. Deus conversa sobre o que vai fazer contigo. E aí vinha: eis que vou te levar, eis que vou te trazer. E tinha uns que falavam: olha eu fazendo. E eu digo: faz, né? Mas o meu momento não deixava, eu não via isso. Eu já preguei no Canadá, eu já preguei nos Estados Unidos, eu já preguei na Argentina, eu já preguei em Israel, eu já preguei na Espanha, eu já preguei na África, eu já fui na Coreia 2 vezes, já fui em Israel 43 vezes, já conheço a Europa todinha, já fui em tudo que é lugar, muito mais do que um ano de grande circular. Quando eu ponho um pé na nação, eu me lembro com 13, 14, 15 anos de idade, quando Deus falava do meu futuro e eu não acreditava. Tem gente que mata o futuro
por causa do presente. Tem de dizer, eu quero me separar porque meu casamento é uma desgraça. Mas Deus tem graça para o seu casamento, crente. Não mata teu casamento não, Deus odeia divórcio. Ele tem milagre para essa mulher que você diz que é um bicho. Ele tem milagre para esse homem que você diz que é um capeta. Em nome de Jesus, acredite que há mudança. Acredite que é possível. Comece a olhar num futuro de paz. Comece a olhar num futuro de construção familiar. Comece a acreditar, amado. Não deixe o que você vive hoje matar o que Deus está te profetizando para amanhã. Eu estou quebrado, apóstolo. Deus ama usar pessoas quebradas. Porque quando você sentar no lugar de autoridade, você se lembrará de quem te fez sentar lá. Deus ama pegar o desvalido. Diz as escrituras que Deus pega o homem que senta no monturo e põe para sentar no trono. Então eu te diria, em nome de Jesus, se prepare para se despedir do seu presente. E pare de travar o seu futuro, porque hoje não está legal. Pare de destruir o teu futuro, porque amanhã, quase a esta hora, haverá festa, banquete, negócios, portas abertas, mudanças, milagres. Não importa, amanhã, quase a esta hora, tem notícia boa no nosso arraial. Diga, minha boca não vai parar isso. Eu acredito. Minha mente consegue ver, irmão. Minha mente consegue. Minha mente consegue ver a mão esticando. Serginho, já pensou que milagre extraordinário? Uma pessoa com a mão mirrada, um bracinho desse tamanho, e Jesus chegar e dizer assim, cresce. E cresce osso, cresce músculo, cresce pele, cresce veia, cresce tudo. A mente diz, como é que explica isso? Não me explica, eu estou vendo. Deixa acontecer. Eu vi nesta igreja pessoa de cadeira de roda andar, 40 e muitos anos, deficiente, sentado numa cadeira de roda, levantar e andar na autoridade do nome de Jesus. Não tem explicação, mas eu vi. E eu sei que aleijados andam, que eu sei que cegos enxergam, eu sei que surdos ouvem, eu sei que milagres acontecem. Minha mente já ultrapassou isso, e eu sei que a tua também. Mas acima de tudo, eu sei que o que eu estou vivendo hoje não pode ser inimigo do meu amanhã. Eu nunca imaginei que a academia, a faculdade de administração de um imperador do Egito seria a casa de Potifar como mordomo, a cadeia e depois a cadeia de novo. Eu nunca imaginei, querido, que em Daniel ele iria se tornar o cara mais bem organizado, o primeiro ministro das finanças e da administração pública. Em 3 reinados ele permanecer, e ele aprendeu isso, servindo ao Senhor, com jejuns, orações e escolhendo suas companhias. Deus tem para nós, querido, e eu vou te dizer, as coisas estão indo rápido, viu? As coisas estão indo rápido. Eu acredito que você pode dormir hoje num nível e acordar em outro. Eu acredito, querido, eu acredito que Deus tem um sobrenatural para você. Eu acredito numa mudança sobrenatural. Eu acredito que tem milagres nos esperando, irmão. Sabe qual é o problema? É porque você dorme e acorda esperando tudo igual. Vou finalizar. Uma vez Hernani Santos estava aqui, e ele estava orando, pode chegar para cá. Ele estava orando pelos cegos, eu não sei quantos vão se lembrar, e tinham 4 cegos aqui no altar. E quando ele começou a orar pelos cegos, 3 deles passaram a ver na hora. E eu dizia, meu Deus, que coisa tremenda. Deve ser algo, meu Deus, indizível. Uma pessoa, e daqui a pouco ele, uau, meu Deus do céu. Mas um deles continuou cego. E ele orou de novo por ele. E aí? Nada. Ele fez a pergunta, quando eu oro por você, o que você espera acontecer?
Ele falou: eu abri os olhos e vi tudo escuro. Ele falou: então vá se sentar. Ele poderia aproveitar o acontecimento do outro para provocar sua própria fé. Cara, se ele está curando o outro, ele pode me curar também. Mas ele acreditou na impossibilidade do milagre. Alô? Será se você já está nesse nível? Acreditando que não tem jeito mais? Tem, irmão. Tem, irmão. Tem jeito. E Deus gosta de surpresas. Todo domingo eu tenho dito isso. Deus tem me falado uma frase no meu coração, que é a seguinte: ainda este ano. Ainda este ano. Estamos a menos de 2 meses de encerrar um ciclo e entrar num novo ciclo. Eu quero declarar sobre sua vida, como profeta sobre sua vida, pastor e sacerdote sobre sua vida. Ainda este ano, João. Ainda este ano, Fábio. Ainda este ano, meu guerreiro. Ainda este ano, Vieira, Calil. Ainda este ano, Samuel. Ainda este ano, Nando, Laísa. Ainda este ano, Sara. Ainda este ano, milagres sobrenaturais, portas abertas, janelas abertas, em nome de Jesus. Eu não sei o que você vai pegar para você, mas pegue e viva. Eu sou pastor aqui, eu gosto de falar isso e repito domingo após domingo. Janeiro agora vai fazer 27 anos que eu estou aqui. E tu achas mesmo que eu vou vir aqui nesse altar, encher você de balela, e domingo que vem estar aqui com a mesma cara lambida, como se eu não cresce no Deus que eu estou falando? Você acha que eu iria estar enganando você com quem está sentado aqui? É minha esposa, meu filho, minha filha está acompanhando lá de fora. Você acha que eu iria ser um irresponsável? Porque se minha família não acreditasse em mim, nem no que sai da minha boca, eles não estavam nessa igreja não. Porque diria: meu pai é um hipócrita. Vocês acreditam que eu sou crente, eles sabem se eu sou ou não, porque vivem comigo. Então eu tenho liberdade para dizer a você: eu acredito em cada palavra que eu estou falando. E sabe qual é a minha surpresa? É se nada acontecesse. Mas eu tenho certeza que essa semana eu vou ouvir muitos milagres. Muitos testemunhos serão mandados ali no meu WhatsApp. Pessoas dizendo: apóstolo, a bênção chegou. Apóstolo, o negócio virou. Aleluia. Apóstolo, a mesa virou. Apóstolo, a porta abriu. A chave virou. Apóstolo, o milagre aconteceu. Eu acredito e quero profetizar. Amanhã, quase a esta hora, já haverá uma notícia boa na tua boca. Já haverá uma notícia boa na tua casa, no teu arraial. Ainda esta semana, milagres, prodígios. Ainda este ano, eu digo amanhã, quase a esta hora, haverá milagres sobrenaturais nesta casa, nesta igreja, nestas ovelhas, em tua vida. Canaã, aonde estão os que creem? Aonde estão os que recebem?